Olá, seguidores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Eleições 2020. Eu sou o Marcos e hoje dando seguimento à nossa série de entrevistas com os 9 candidatos a prefeito de Salvador. Já passaram por aqui, por esse espaço, os candidatos Bacelar, Pastor Sargento Isidoro, Celcinho Coutrin, Olívia Santana, Rodrigo Pereira e Major Denise, que foi a nossa última entrevistada. Hoje eu vou conversar com o César Leite. César Leite ele é médico de formação, eleito para a Câmara de Salvador pelo PSDB em 2016. Ele acabou desembarcando da legenda e atualmente concorre pela primeira vez ao principal posto da cidade, da capital baiana, dessa vez pelo PRTB. Em breve estaremos com ele para poder conversar sobre as propostas. Lembrando que essa nossa conversa ela vai ser transmitida ao vivo, mas depois vai ficar disponível pelo Instagram. Também estará disponível posteriormente no nosso canal no YouTube. E também, se você não quiser verificar, verificar nossa conversa através de vídeo, isso vai ser disponibilizado posteriormente em forma de podcast. Candidato, boa tarde. Alô, estou aqui me virando. Também, todos nós estamos. Assim como é um dinossauro, eu também não se dá bem com o Instagram. Instagram, para mim, é um problema. Marcos, né? Ô, Marcos. Isso, exatamente. Prazer. Marcos. Para mim, Instagram, rapaz, parece que é o lance da foto, né? Instagram, o pessoal gosta muito de foto, essas coisas todas, né? E aí... Sempre com uma legenda filosófica. Mas tá bom aí? Dá para enxergar? Dá. O senhor também consegue me ouvir perfeitamente? Tô ouvindo, graças a Deus. Então, Riva, eu estava apresentando o senhor para os nossos espectadores, falando um pouco sobre a trajetória, de que a primeira vez que o senhor concorre, né, à eleição, ao principal cargo político da nossa cidade. Dessa vez o senhor concorre pelo PRTB. E também falava que o senhor se identifica como muito candidato realmente à direita no espectro político, concorrendo em nossa capital. Mano. A gente vai conversar um pouco sobre as suas propostas ao longo dos próximos 35, 40 minutos. E eu gostaria de conversar com uma pergunta que é padrão, que a gente tem feito para todos os nossos entrevistados aqui no Panorama Político e Eleição, ao qual o senhor já participou em edições anteriores. Eu agradeço o retorno, a disponibilidade. A casa está sempre aberta para que o senhor retorne. É um prazer conversar contigo. A primeira pergunta é: qual proposta do seu plano de governo o senhor destacaria como prioridade para Salvador? Primeiro, Marcos, queria agradecer, a oportunidade que vocês estão dando do Bocão News, tá? Você, né, nesse momento da entrevista. A gente tem poucas oportunidades para falar em sites, em rede televisão, nem sequer, a gente sentiu nem cheiro, né? Então foi retirado de todos os debates. A gente não tem programa de TV, não tem programa de rádio, mas graças a Deus, graças também às redes sociais, o engajamento das pessoas, a gente está conseguindo, de certa forma, compensar um pouco, né, essa falta de visibilidade nas redes e nas rádios aqui de Salvador. Então eu agradeço a vocês essa oportunidade hoje dada a gente. Prioridade, tem muitas prioridades, mas tem que buscar, né, responder uma, né? Na verdade, quando você vai atacar a gestão de uma cidade, você tem vários segmentos de interesse. Eu recebo mensagem todos os dias, e é impressionante o número de mensagens que eu recebo de vários segmentos pedindo socorro, tá? Então, às vezes fica até chato quando ele fala, vamos cuidar da saúde, a pessoa da educação, meu Deus, eu pedi educação, eu pedi a segurança. Mas eu acho que uma agenda importante hoje, que eu quero trabalhar, é saúde e economia, são 2 áreas importantes. A saúde porque existe um déficit muito grande, ao longo de muito tempo, né? Então, em relação ao atendimento, em várias especialidades, em relação à saúde básica, na sua essência de resultados. Então, não basta você aumentar o número de postos, não basta você aumentar o número de construções em relação à saúde, mas você tem que ofertar serviço, né? Então, aquilo que todo mundo fala, eu vou no posto, mas não tem médico, não tem material, não tem curativo, aí eu vou em tal lugar, mas tenho dificuldade para marcar um ultrassom, tenho dificuldade de marcar um procedimento. Então, tudo que a gente tem que pensar é no resultado, na entrega do serviço, na entrega à população, muito mais do que um índice de construção ou índice de quantos foram criados, né? A gente tem que ver
quanto foi realmente executado. Então, essa é uma preocupação nossa, e dentro da área de saúde, a gente fazer a rede de combate ao Covid. Isso sim é importante, porque muito está se focando na vacina, e está uma discussão muito grande, porque a gente acaba direcionando como a vacina fosse algo que vai ser libertador para todos. Então, a vacina vai libertar todo mundo. Então, essa narrativa não é verdadeira. O que a gente vai ter total tranquilidade é com o tratamento. Quanto mais cedo tratar, como qualquer outra doença, melhor. Até hoje a AIDS não tem vacina. Então, o que faz com a AIDS é o tratamento precoce, né? Igual a outras doenças também. Então, o que a gente tem que buscar é o tratamento da doença. E hoje já tem o tratamento bem estabelecido, com medicações. Agora o governo acabou de lançar um trabalho bem elaborado, com a nitazoxanida, né, que é a Anita, mostrando os resultados bem efetivos, né, com redução da carga viral e resposta imunológica efetiva. Então, é isso que a gente tem que investir, tanto o diagnóstico precoce quanto o tratamento, para dar segurança às pessoas da nossa cidade, aos turistas, às pessoas que vão, que fazem parte, né, da nossa sociedade, vêm para Salvador, dizer, não, lá eu estou tranquilo, que se houver qualquer caso de Covid, a gente pode ser tratado. E também a gente tirar essa questão que transformaram para a gente esse pânico como se fosse a doença que vai exterminar a raça humana, que vai terminar o homem aqui da Terra, né? Então a gente tem que acabar com isso, porque na verdade não tem nenhum sentido. Então eu acho que tem que levar muito mais tranquilidade à população. E a parte da economia, sim, a economia é fundamental. E não foi só a pandemia, eu tenho falado isso muito, muito, muito. Eu sei que alguns candidatos vêm replicando quem está falando em debate, mas é bom que eles vão aprendendo. Então, Salvador tem 8 anos, mais de 8 anos, que sempre fica na última ou penúltima posição de emprego. Estamos chegando hoje a quase 20% de desemprego em Salvador. A pandemia piorou? Piorou. Mas nos 8 anos, Salvador sempre se posicionou dessa forma. Em relação ao desenvolvimento econômico, da mesma forma. Hoje, cidades como Florianópolis está em segundo colocado no Brasil. Salvador está lá embaixo, é a 25ª ou 27ª cidade em desenvolvimento econômico. E quando a gente fala isso, são empresas que não vêm para Salvador, empresas de Salvador que não desenvolvem, são salários baixos em Salvador, né? Se você for olhar salários aqui de Salvador comparados a salários em São Paulo, em Florianópolis, Curitiba, são inferiores os salários daqui. É por isso que a gente está perdendo muita capacidade, muitas pessoas cérebros, pessoas boas de Salvador, migrando para outros lugares, outras cidades, outros estados, porque a gente não consegue fazer um desenvolvimento econômico de forma que você também faça uma contratação com valor digno para as pessoas e condições de trabalho. Isso já são ao longo de muito tempo, e na gestão de ACM Neto não mudou em nada, completamente nada. Se você for observar, inclusive, em relação aos servidores públicos, também houve perda. Se você for fazer uma pesquisa hoje de prefeitura entre a ACM Neto e bater até na madeira, né? O João Henrique, até para os servidores públicos, o João Henrique vai ganhar, porque ele acabou fazendo um trabalho melhor para os servidores públicos que o ACM Neto. Então, depende muito do parâmetro. Então, o que eu quero trabalhar na economia é dar um up para quem produz em Salvador. Então, nós já estamos já discuti com a minha equipe de economia, que a economia é uma equipe grande, uma equipe liberal, onde a gente vai dar uma redução de 40% do IPTU para as pessoas. Isso cabe mais ou menos em torno de R$200 milhões de incentivos fiscais. Tá? Isso a gente pode tirar claramente do corte de despesa. Hoje, Salvador tem uma despesa entre 7,5 a 8 bi. A gente vai reduzir isso aí, pelo menos, no mínimo, você corta 5%, está dentro desse corte aqui, que chega a R$400 milhões. Da mesma forma, taxa de publicidade, nós vamos isentar, e a taxa TFF também. Então, essas duas taxas, junto com o IPTU, vai ser uma grande alavancagem que a gente vai fazer aqui para as empresas, para as pessoas que produzem. Daí, a prioridade, como tenho discutido, da parte de economia. E o ITIV, que é a transmissão intervivos, né? Isso a gente vai também dar uma alavancagem, além do IPTU, com o ITV para a construção civil. O ITV hoje, você sabe disso, o ITV é cobrado antes mesmo do registro do imóvel. Então, a pessoa nem sequer comprou o imóvel, nem sequer recebeu a sua escritura, já está pagando ITV. Isso é um absurdo, a gente tem que fazer valer o que outras cidades fazem. Então, pagar o ITV no momento do seu registro. Parcelar o ITV não somente para os imóveis novos, mas também para os imóveis usados. Porque se alguém quiser comprar um imóvel novo, tem muita gente que tem imóvel usado. Então, vai facilitar essa venda para a compra do novo. Porque quando você favorece somente, Marcos, o imóvel novo, você está conversando só para aquelas pessoas, né, que têm grande poder aquisitivo. Menos de 5% da faixa daqui de Salvador. Muito menos de 5% da faixa de Salvador. Então, a gente tem que dar uma oportunidade para todos. O servidor público também, ele tem uma isenção do ITV na compra do meu imóvel. Vamos estender isso para as pessoas. Nós queremos trabalhar com a justeza das coisas, né, fazer com que outras pessoas da sociedade tenham capacidade de participar disso. Então, essa é de uma forma geral
a minha prioridade em relação à economia, e temos pontos específicos da cidade que a gente vai trabalhar com zonas econômicas especiais, como Cajazeiras, como subúrbio, como a Península Itapajipana, onde a gente vai direcionar indústrias, né, e serviços base, dando incentivos fiscais direcionados. Por isso chama Zona Especial Econômica, que cada bairro, região desse, a gente vai dar um estímulo para que desenvolva essa região num serviço ou num produto específico. Bacana. O senhor falou algumas questões que a gente ia abordar na pauta que eu perguntei. Começando pela questão do coronavírus. O senhor falou sobre o coronavírus uma perspectiva de saúde. E ao que tudo indica, como o senhor mesmo falou, a vacina não deve vir nos próximos meses. O primeiro ano de gestão do senhor teria o coronavírus como ainda um assunto primordial ali, dando todas as discussões. E eu gostaria de perguntar como o senhor pretende administrar a questão da crise sanitária a partir de 2021, do início de 2021 até uma vacina, até, né, os próximos meses, até que a situação se perdure, uma vez eleito. Então, como qualquer doença... Além da questão da saúde, né, que você já falou anteriormente. Sim. Pronto, como qualquer doença, Marcos, a gente tem que ter a tranquilidade do tratamento, tá? Tem uma lei nossa de Hipócrates, quando a gente forma, que antes de tudo nós temos que cuidar, tranquilizar, confortar as pessoas, antes de qualquer tipo de tratamento. Então o médico que coloca as pessoas em pânico, eu vou fazer uma brincadeira com você, olha, você vai morrer, viu? Se você não tomar essa medicação aqui, você vai morrer, você vai infartar e vai cair duro. Não existe, o médico que faz isso aí é um criminoso, né? Então, antes de tudo, o médico tem que acolher, tem que confortar, tem que dar segurança para o paciente que ele vai cuidar, que ele nas mãos de um médico, ele vai estar com atenção total, que ele vai estar ali acolhido e que ele vai saber resolver o problema do paciente. Isso que nós médicos, eu como médico, fazemos. Então, dentro do Covid, já existe o tratamento precoce, né? Como te falei, vamos montar a rede de atendimento ao Covid. A doutora Raíssa já está nesse compromisso com a gente, com a doutora Clarice também, que é uma das coordenadoras do movimento médico grande que a gente fez no Brasil todo. Além de você promover, capacitar os colegas e levar, né, os artigos que a gente tem discutido, você possibilitar a medicação nos postos e liberar essas medicações, não ter dificuldade de acesso e nem impedir colegas médicos de prescrição, porque muitos colegas médicos estavam falando comigo, César, a gente tem dificuldade porque fica aquela coisa, ó, não sei o que, não pode, olhe bem, e aí eles acabam não prescrevendo, a gente vai dar protocolos específicos. Então, esse é um ponto importante para isso. Outro ponto importante é a vacina. A vacina não será obrigatória, não será obrigatória na nossa gestão. A gente não pode adotar, Marcos, a seguinte tese, e isso há um movimento internacional de muito dinheiro, é que as pessoas não entendem situações que são lobbies de laboratórios, lobbies de indústrias farmacêuticas, né? Então você tem um tratamento hoje precoce que é barato, que é dado com azitromicina, com a anita, ou com a ivermectina, com zinco, com vitamina. Você consegue fazer com que reduza a carga viral do Covid, né, e a pessoa ter uma resposta imunológica muito mais favorável. A vacina é bacana? Depois de comprovada, feita todos os testes, passados os tempos, né, necessários para você saber que aquilo ali realmente faz uma resposta imunológica suficiente para combater o vírus, como outra doença qualquer. Não é novidade nenhuma. Agora, você fazer as coisas de forma assodada, atropelada, por interesses outros, é que nós somos contra. Então, uma vacina que nem sequer foi testada, não passou da fase 3, e você já comprar, e você já colocar à disposição como obrigatória para a população, e você vê candidatos defendendo a obrigatoriedade da vacina, pegar você, como diz o bom baiano, na tora, para poder dar uma vacina que nem sequer foi comprovada, isso não vai existir na nossa gestão. Mesmo porque a vacina da China, para você ter uma ideia, os chineses utilizam a vacina sueca, irmão. Os chineses utilizam a vacina sueca. Como é que querem disponibilizar a vacina chinesa para a gente? Tá? Então, assim, eu não concordo com a forma que está sendo traçada pelo prefeito Assemineto, pelo prefeito, o governador Dória. Não vamos colocar a vacina de forma alguma obrigatória. Vamos seguir as diretrizes do Ministério da Saúde, do governo federal, depois de comprovada, depois de avaliar essas vacinas e à disposição. E não será obrigatória. Nós vamos focar no tratamento precoce, tá? E na rede de apoio, com UTI, com a parte de atendimentos e tal. Agora tem que lembrar também
é que existem outras doenças que foram negligenciadas esses 7 meses. Então, muitas pessoas, aumentou o número de infarto, de angina, aumentou o número de pessoas com depressão, aumentaram o número de cirurgias de urgência e emergência, por falta do atendimento adequado. Então, a gente precisa resgatar esses atendimentos. Hospitais fecharam as portas somente para atender Covid. Isso você pode falar com qualquer um. Vá na rua hoje, Marcos. Fale com qualquer um, né, do povo que é atendido pelo SUS. Veja a dificuldade que eles têm de acesso hoje à saúde. Piorou muito o acesso, em virtude do Covid. Porque o Covid, as cidades com Covid acabaram recebendo uma grana extra, quase compatível com a transferência que o SUS faz normalmente por ano. Então foi muito dinheiro para o Covid, para toda a estruturação. Então é aquela coisa fácil. Se você está ganhando muito dinheiro em determinada área, você vai investir na outra por quê? Não é isso? Então, se você está tendo um retorno financeiro de investimento bom para essa área, para que você vai investir na ortopedia, na cirurgia geral, né, em cardiologia e em outras doenças? Então, muitas equipes foram reduzidas, emergências foram fechadas para atender o Covid. Nós precisamos resgatar o atendimento para todos, porque as doenças não sumiram, elas estão aí e precisam ser assistidas. Tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem em relação ao próximo ano, que é dar segurança de saúde para o povo de Salvador. Entendi, perfeito. Muito do seu plano fala sobre enxugar a máquina, tornar a máquina mais eficiente. Parte dessa sua proposta consiste em enxugar o número de secretarias atualmente existentes. Nós temos atualmente 18, o senhor propõe enxugar 12. O senhor já falou em entrevistas anteriores de que isso seria realizado a partir da fusão de secretarias, não necessariamente da extinção delas. Em uma entrevista recente, o senhor falou, inclusive, sobre a criação de uma Secretaria de Economia. O senhor falou um pouco sobre ela, mas eu queria que o senhor que a gente aprofundasse um pouco mais nessa questão específica. Gostaria que o senhor descrevesse as atribuições dessa pasta, de que forma ela funciona. Perfeito, Marcos. Hoje você tem a Secretaria da Fazenda, né? A gente quer criar essa Secretaria de Economia que vai absorver o planejamento, vai absorver a parte de fazenda, e nós pensamos, mais ou menos parecido com o Ministério da Economia, né? Então, não só a parte arrecadatória, hoje eu tive reunião até com auditores fiscais do município, que eles me visitaram lá para falar um pouco, né, sobre a associação, sobre as ideias, projetos, né, que eles querem participar. Eu tenho equipes em vários setores, pessoas da sociedade civil, então todas as ideias são bem-vindas, então eu escutei, ouvi, né, e foi muito boa a conversa com eles. Então, dentro dessa parte de economia, nós vamos ter alguns diretórios, né, algumas direções, né. Então, para isso, micro e pequena empresa é uma dessas. Micro e pequena empresa, ela é responsável por cerca de 80%, 85% dos empregos nas cidades, e Salvador não é diferente. A gente é uma cidade essencialmente de serviços. É uma pena que a gente tenha poucas indústrias aqui, não chega a 10% a receita em relação à indústria. Apesar do ICMS de transferência para o município ser o segundo imposto de maior rentabilidade, de maior recolhimento da cidade, né? Então, até mais do que o IPTU. Você tem o ISS, que é 1,2 bi, o ICMS de transferência do Estado, que é 800 e poucos milhões, e o IPTU, que é 700 e poucos milhões. Então, Salvador é de serviço? Mas recebe muito transferência corrente das vendas de produtos de Salvador. Então, se a gente estimular mais empresas, mais indústrias que vendam e comércio aqui, nós vamos aumentar, inclusive, o SMS de Salvador, né? Principalmente em relação a vendas e indústria. Então, é uma coisa que a gente está pensando também criar. Então, a direção de micro e pequena empresa, vamos ter um alinhamento direto com o governo federal. Já conversei com o secretário anterior, que é o Edivan, que é lá da parte do governo federal. Ele agora está em outra secretaria, mas eu tenho contato direto com ele. Então, tudo que for de estímulo para micro e pequena empresa, a gente vai discutir nessa direção. A gente vai ter uma direção de indústria também. Eu quero aumentar o polo industrial de Salvador. Exemplo, a indústria náutica, nós não temos aqui em Salvador. Ele tem a Baía de Todos os Santos, que é maravilhosa, e a gente não consegue produzir nada, nem a parte de motor, de embarcação, né? Nada. A parte de pesca. Então, a gente precisa incentivar essa indústria, que tem um consumo absurdo no Brasil, e Salvador está fora disso daí.
Então, nós vamos dar incentivos direcionados, principalmente IPTU, com isenção de IPTU para empresas, fábricas que queiram estar aqui em Salvador, muito para a área do subúrbio, aquela região. Precisamos ter uma conversa também com o governo estadual de forma institucional, né, com o governo do estado, para poder também facilitar outros incentivos fiscais no momento da produção. Então, esse diálogo é importante. A prefeitura abre mão de algumas arrecadações em prol de gerar empregos, de gerar um novo nível de negócios, né, ampliar o leque de negócios aqui para Salvador, mas também conversar com o governo federal para que ele tenha esse entendimento que é muito importante. Indústria de reciclagem. Nós não temos aqui uma indústria de reciclagem de vidro, para você ter uma ideia. Então, tudo que é criado, despejado de vidro aqui em Salvador, vai para a natureza, Marco. Vai para a natureza. É jogado aí no mar, é jogado na mata, porque ninguém tem interesse de fazer um frete, que é muito caro, para levar para outra cidade para fazer essa reciclagem. Então, nosso interesse é colocar a indústria de reciclagem aqui, toda a indústria, mas principalmente de vidro, que não temos aqui. E aí nós vamos isentar 100% do IPTU. O raciocínio é lógico. Se eu já não recebo esse IPTU porque não tem, por que eu vou cobrar mais? Não. Eu vou isentar, né, para que haja a formação desse novo negócio, que empregue mais pessoas. Meu interesse é empregue mais pessoas. Lá no futuro, talvez eu não esteja nem como mais prefeito, daqui a 4 anos, 5 anos, depois que estabilizado esse negócio, vai se cobrar um valor justo de imposto para essas indústrias. Dentro de Cajazeiras, nós queremos transformar em polo de confecção, vestuário e calçadista, que é um polo que emprega muito e tem uma resposta muito boa, né? E é rápido isso daí. Da mesma forma, vamos dar incentivos fiscais nessa área lá em Cajazeiras. Então, para isso, eu tenho que ter um núcleo de indústrias dentro dessa Secretaria de Economia. Então, indústria, serviços, da mesma forma, né? O que a gente vai desenvolver em termos de serviços. Você está vendo que eu estou segmentando, né? A partir de investimento do exterior. Eu estou pensando em colocar dois escritórios vinculados a essa direção, um nos Estados Unidos e um na Europa, para novos negócios que a gente possa trazer. Por exemplo, existe indústria em relação ao bambu, né, que hoje já tem tecnologia para a madeira do bambu, e a gente tem tanto bambu aqui, a gente pode introduzir novos negócios aqui em Salvador. Novos negócios na área de eletrônica também, informática, que eu quero levar para a área da Península Itapajipana. Tudo isso vai ser discutido, a parte também da fazenda, então você vai ter a parte de arrecadação vai ser trabalhada dessa forma. Então, essa grande secretaria que a gente vai ter é que vai dar o norte da parte econômica de Salvador. Hoje, a segunda cidade que tem maior número de empresas, startups, desenvolvimento econômico é Florianópolis, que é uma ilha pequena, sem desmerecer, lógico, Florianópolis, pelo amor de Deus, eles estão conquistando muito espaço no Brasil. A gente precisa seguir um modelo que funcione, um modelo que reduza a regulamentação, um modelo que retire as regras engessadas, um modelo que siga a lei de liberdade econômica já aprovada pelo Bolsonaro, lá em Brasília, que a gente precisa determinar aqui, por regulamentação dentro do município, quais são os serviços, quais são como se diz, meu Deus? Além do serviço, né, os negócios que não vão precisar de alvará, não vão precisar de nenhum tipo de certificações. Então, tudo isso tem que ser visto nessa secretaria que nós estamos criando, que é de economia. E vai ter um secretário, certamente, com um viés liberal econômico. Entendi. Outra perspectiva também, que o senhor fala muito em relação a essa questão de enxugar a máquina, diz respeito à diminuição significativa de cargos comissionados. O senhor disse que tem uma equipe econômica trabalhando com o senhor. Eu gostaria de perguntar se vocês chegaram a fazer um cálculo, uma perspectiva de quanto vai custar a formatação, quanto custa a formatação atual da administração pública, com 18 secretarias hoje, e qual seria o custo nessa nova formatação que o senhor propõe, quanto seria de economia gerada pelo contribuinte. Existe cálculo que pode fazer? Não, nós não tivemos acesso, Marcos, não há uma transparência tão exata em termos de cargos comissionados, cargos terceirizados, isso a gente tem dificuldade de encontrar, tá? Então, a gente precisa estar na gestão para pegar esses números reais, né? O que eu pedi para a nossa economia, da nossa equipe de economia, é que eu quero um corte de, no mínimo, 5%. E aí, quando a gente vê os custos agregados em várias secretarias, a gente tem plena noção do que tem. Exemplo, eu já te falei, eu tenho falado, né, você está acompanhando outras, a gente te falei, olha,
Ele está se vendo hoje pela primeira vez, desculpe. Em outras entrevistas, que o gabinete do prefeito é 80 milhões de reais, 40 e pouco de pessoal e 40 e pouco da máquina, né? Então você tem aí, com certeza, uma gordura muito boa para se cortar, né? A Secretaria como de Sustentabilidade, que 60 milhões, 50 e pouco, quase 60 milhões de reais. Então, a gente também tem gordura muito boa para cortar. Contratos, serão revistos todos os contratos, não só a Secretaria de Educação, como as outras secretarias. Então, no momento grave que a gente vive, para a retomada econômica, todos têm que cooperar. A gente não tem que pedir só para a população cooperar nesse processo. O poder público ele tem que dar exemplo nisso daí. Então, e as pessoas, né, e as empresas que participam de contratações têm que também participar. Então, a gente vai ter que ligar um a um, conversar um a um, né, trazer as empresas que são contratadas pela prefeitura e com uma conversa boa a gente vai discutir redução de valores, né? Então, tem plenas condições, que eu tenho conversado com o pessoal, de reduzir pelo menos 5%, que isso vai equivaler quase 400 milhões de reais. Então, esse é o nosso foco. Perfeito. O senhor tangenciou algo na sua resposta anterior, que é muito grave, respeito à transparência. Eu não ouvi. A transparência, tá. Você falou Sim, sobre sim, sim. transparência no início da resposta anterior. Atualmente, nem governo do Estado, nem governo municipal tornam público no caso das suas agendas, né? O que é as suas agendas oficiais. O senhor sendo eleito, o senhor pretende mudar isso? As agendas? Isso. Tá. Eu fui o único candidato que assinei o Compromisso Cidadão. Não sei se você acompanha, que é o Conselho Cidadão criado por Valdir Santos. Você conhece, que é advogado, Conselho Cidadão. Na verdade, esse tempo que eu estou na política, né, esse pouco tempo que eu estou na política, eu sempre honrei esse compromisso. Inclusive, é engraçado, à tarde fez uma reportagem a respeito disso, mas colocou que os candidatos não têm compromisso. E no meio da entrevista colocou que eu fiz o compromisso. Eu não entendi bem isso daí. Vou até perguntar depois. Inclusive com a IBCOM, que é o Instituto Brasileiro de Conservadorismo. Então, nós também fizemos esse compromisso. É direito da população ter noção de todos os contratos, não é isso? De quem é contratado, quem não é contratado. Isso é importante fazer. Além disso, a informatização é muito importante dentro do processo da prefeitura, de forma que as pessoas tenham acesso mais fácil, porque é muito complicado. Para eu achar determinada informação, Marcos, é uma luta. Você vai para um lado, vai para o outro, você puxa de um lado, puxa do outro, e não é muito acessível. Apesar da lei de acesso à informação, e eu pedi, inclusive, quando eu entrei em um processo contra a prefeitura em relação ao comércio, eu pedia duas coisas, uma abertura do comércio e outras informações que fizesse com que a prefeitura atuasse dessa forma, de bloquear tudo. Até hoje não recebi informação. Então, mesmo a lei de acesso à informação, você tem dificuldade de receber essas informações de forma mais explícita, né? Mais fácil, mais palatável, né? Sempre é muito difícil isso daí. Tá? Então, a gente tem, sim, compromisso com a governança corporativa, com a transparência e com o combate à corrupção. E você não tem problema nenhum com isso. Tranquilo. Um outro ponto interessante do seu projeto de governo é o senhor propõe revogar leis ultrapassadas e promete elas extinguir a cada uma norma que o senhor expedir no executivo, o senhor extinguiria outras duas. Claro, o senhor se refere a leis de certa forma que geram burocracia, claro, que atrapalham a produtividade do meio privado no contexto do texto do seu programa de governo. Eu gostaria que o senhor citasse uma norma atualmente que o senhor julgue ultrapassada e que deve ser uma das primeiras que o senhor deve revogar, caso seja. Teve um revogaço no ano passado, teve uma comissão do revogaço que a gente mandou algumas leis para lá. Algumas foram revogadas, outras não foram revogadas. Então, são uma série de leis que me vem à cabeça aqui, para você ter uma ideia. Obrigatoriedade de ter artigo decorado na sala de qualquer empreendimento, né? Obrigatoriedade do servidor público que tiver com carro de botar a gasolina somente no posto Petrobras. Isso foi da década de 60, década de 70, que hoje não tem mais sentido, né? Obrigatoriedade de receita médica para você tomar banho de piscina em piscinas comunitárias.
Então, isso ainda tem leis existentes. Então, são leis que precisam ser revogadas, né, para você entender. Então, isso acaba trazendo um acúmulo de leis desnecessárias de acesso que não tem necessidade nenhuma. Então, revogar-se é algo que nós vamos fazer, identificar todas as leis que não trazem nenhum tipo de valor agregado para a sociedade e a gente vai reduzir isso daí. E a parte simbólica que a gente fala é exatamente isso. É fazer uma lei para cada duas distintas, é no sentido de não vamos ficar fazendo tantas leis desnecessárias para a sociedade para ficar justificando leis desnecessárias, né? Então, eu acho que o vereador tem muito esse papel. No início, quando eu comecei como vereador, a gente fica muito nessa ansiedade, que as pessoas pedem muitas leis, né? Então, faça lei para isso, lei para aquilo, lei para isso, lei para aquilo. Aí você vê assim que a gente pode reduzir essas normas. E acaba você vendo muitos vereadores e outros políticos, deputados estaduais e tal, que fazem muito projeto de indicação, né, que seria uma sugestão para o executivo, né? Então, muito projeto de indicação votado, às vezes projetos de lei que não tem tanto sentido e acaba levando isso para um peso muito grande para o legislativo, né? Discussões, às vezes, são discussões infidáveis e você olha, do ponto de vista efetivo para a sociedade, isso está trazendo o quê? É só para justificar que a gente foi eleito? Não, a gente tem que fazer algo que realmente transforme a vida das pessoas, né? Às vezes o menos é mais, né, Marco? O menos é mais, né? Entendi. Bem, outra proposta da sua chapa diz respeito à criação de um consórcio entre as cidades vizinhas para que vocês possam visar melhores preços e licitações. De que forma seria organizada, seria formatado esse consórcio? Quem participaria dele e teria algum tipo de... O consórcio do Nordeste atualmente, ele seria uma possibilidade de modelo? Veja, o Consórcio Nordeste é um consórcio político, né? Um consórcio político. O Consórcio Nordeste é quase um poder paralelo para bater no presidente Bolsonaro. Só esse foi o interesse. Todos que estão lá são partidos de esquerda, todos que estão lá estão sendo financiados pelo poder público apenas para criar posição política contra o presidente. E nada eles colocaram de forma efetiva para a mudança da sociedade. Inclusive, até a compra dos respiradores, feita pelo líder, que é o presidente do consórcio, o Rui Costa, né? Comprou 300 respiradores que ninguém nunca mais viu, o dinheiro sumiu, foi comprado por WhatsApp e ficou por isso mesmo. Não pode, eu estou todo dia lembrando, cadê os respiradores? Cadê o seu Bruno Dauster, que sumiu? Cadê o dinheiro da sociedade? Então, não foi o interesse eles montarem. Agora, a ideia do consórcio entre cidades é uma ideia boa? Independente de partido. Por quê? Salvador é uma cidade que ela é um formato de pizza, né? É uma península, cercada por água por todos os lados. Onde a base você tem contato com cidades, como Simões Filho, né? Lauro de Freitas. Então, todo o nosso abastecimento ou vem pelo mar ou vem por essa região daqui. E a gente não tem área nem de agricultura para fazer. Nós precisamos de outras cidades para isso daí. Tá? Então, aqui eu quero montar, para você ter uma ideia, um centro de abastecimento, principalmente para os mercados pequenos populares. Então, se a gente monta um centro de abastecimento aqui em Salvador, para verdura, para produtos que vêm em mercadinho, o preço do produto no mercado, ele baixa. Mercado popular, né? Então, ele se torna, como se chama? Competitivo com os grandes atacadões. Então, você mantém os empregos das pessoas, reduz o preço disso daí. Então, para isso, eu preciso, de certa forma, e é bom, a gente ter consórcio, sim, para poder de compra com outras cidades. E aí você tem uma barganha, tanto a parte de alimento, quanto a parte de medicamento, quanto a parte de insumos e outras coisas mais. Então, eu vejo com muitos bons olhos se você consegue ter um diálogo institucional com outras cidades, Lauro de Freitas, Simões Filho, né, Candeias, toda a parte do Recôncavo, exatamente para essas compras. Então, eu vejo, do ponto de vista institucional, muito bom para fazer isso, visando esse termo de abastecimento, principalmente, né, compra de serviços e de produtos. Eu vejo com bons olhos, mas de uma forma muito técnica, entendeu, Marcos? Não de uma forma política, como foi colocada. Entendi. O seu programa fala em dar atenção especial para portadores de deficiência e filhos de pais com deficiência. Filhos cujos pais têm deficiência, melhor expressando. Gostaria de saber a sua opinião a respeito da nova Política Nacional de Educação Especial. Ela tira a obrigatoriedade da escola comum realizar a matrícula de estudantes com deficiência e permite a volta de ensino do ensino regular, né? Permite a volta do ensino regular em escolas especializadas, melhor me expressando. O senhor não acredita que essa política ela pode gerar uma
um processo de ser um obstáculo à inclusão de pessoas com deficiência na nossa sociedade? Veja, o que acontece é que, por exemplo, eu tenho 2 filhos com deficiência, né? Já tem 20 anos o meu primeiro e 13 anos a segunda. Sempre tivemos muita dificuldade dentro de escolas para poder fazer o aprendizado, né, a parte de inclusão. A socialização, ela se faz, como você também pode fazer socialização em esporte e outras atividades. Aqui em Salvador, nós vamos focar tanto a inclusão dentro das escolas, dentro das salas de aula, principalmente nas crianças, né, que elas consigam ter um retorno efetivo em relação à inclusão. Por exemplo, você tem um autista leve. O autista leve, ele consegue acompanhar bem uma aula, né? Wagner, que trabalha comigo, Emerson Wagner, que é autista, o primeiro autista assessor do Brasil, né? É lá do nosso gabinete. Ele é autista leve, que acompanhou bem a sala de aula, escreve bem, né? É excelente. Então, consegue. Outros alunos com grau severo, como meu filho, ele ficou até os 14 anos. Eu acompanhei ele nas escolas. Eu ia na sala de aula ver como é que era dado a aula, né? Então, ele não conseguia acompanhar. E a gente precisa, quando vem nesse decreto, mostrar o seguinte: precisa ter, sim, salas, né, especiais dentro das escolas, veja bem, não é fora das escolas, dentro das escolas, que você tenha um ensino voltado, personalizado para cada aluno. Porque cada aluno, o autista, o Down, ele tem uma característica, todos não são iguais. Você não consegue pegar um professor, um pedagogo, não consegue, são 20 anos vendo isso aí, não consegue, um mesmo professor, trabalhar de forma efetiva, aluno com deficiência, sendo que uma mesma deficiência, ela varia de acordo com cada pessoa. Então você não vai ter um professor preparado para o Down, para o autismo, para o DI, para o surdo, para o mudo. Você não consegue, entendeu? Então é importante você ter pessoas capacitadas dentro da escola, em áreas dentro da escola, com essas salas que possam dar o ensino adequado. Isso é muito feito nos Estados Unidos. E aí, por exemplo, na hora do recreio, na socialização, todos se encontram, todos brincam, todos fazem suas atividades, né? Na hora do aprendizado, você vai identificar os alunos, é isso que diz o decreto, os alunos que têm dificuldades especiais, né, mais dificuldades, vão para a sala como reforço, tá? Então, essa programação de tratamento individual, né, ele é discutido com equipe de assistência, com a equipe de pedagogia, né, o neuropedagogo, né, o psicopedagogo, o neuropediatra, que vai discutir. Essa é a melhor forma que você tem, tá? Então você fazer uma coisa individualizada. Não adianta fazer como faz hoje, Marco, que é pegar os alunos de qualquer jeito, coloca dentro de uma sala de aula, bota o que chama de ADI, quando tem ADI, porque aqui em Salvador precisou, doutora Cíntia, entrar do Ministério Público, né? Entrar na Justiça para garantir os ADIs pela Prefeitura, e muitos não têm, muitos ficaram faltando, porque acaba que o ADI não é qualificado, que é auxiliar, né? O auxiliar que fica perto. Deveria ser qualificado para ele traduzir a aula para esse menino, e não ser a pessoa que vai levar no banheiro para fazer xixi, para fazer o cocô, para dar o passeio. Não, seria uma pessoa preparada para traduzir a aula para essa criança. Mas cada criança, cada jovem, ela tem uma individualidade, tem uma especificidade, que muitos ADIs não conseguem, porque a formação não é adequada. Então, eu não quero meu filho, cara, dentro de uma sala de aula, só segurando ele na sala de aula para dizer que ele está dentro de uma sala de aula. Se meu filho está na escola, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele tenha um nível de alfabetização, eu quero que ele tenha um nível de vida. Tá? Meu filho, ele não fala, meu filho não é alfabetizado, tá? Meu filho nem sequer hoje toma banho sozinho. Então, meu sonho não é meu filho se formar em medicina, é meu filho levantar da cama dele, que toda noite ele faz xixi na cama, se eu não levantar, levar ele no banheiro, ele faz na cama, então toda noite eu ou minha esposa levanta, leva ele, volta. Então, meu sonho é meu filho levantar, ir no banheiro, tomar um banho dele, fazer o cocô dele, se limpar, botar roupa, que ele não faz, tem 20 anos. Então, assim, cada criança, cada jovem tem uma especificidade. Cada jovem, seu pai tem um sonho. Então a gente não pode pegar todo mundo, botar num bolo só e dizer, vai socar dentro da sala de aula para resolver. Não, a gente precisa sim ter inclusão dentro das escolas, ver as crianças que podem realmente acompanhar, as que não podem acompanhar, você tem um trabalho específico dentro das escolas, é isso que eu quero fazer dentro das escolas, de forma que a gente possa otimizar esse aprendizado e dividir sempre a parte de lúdica, a parte de entretenimento e da convivência. Porque eu tenho certeza absoluta que no dia que meu filho
quando ele passou por alfabetização, que não foi alfabetizado, e teve duas crianças, que eu não esqueço até hoje, a Maria Clara e o outro é o Vitor. Pegaram meu filho e levou para receber um anelzinho simbólico, quando tivesse formado. Não foi meu filho que estava crescendo ali. Quem estava crescendo foi todas as crianças, os pais, que estavam se formando em cidadão, para saber que existem pessoas diferentes, que existem pessoas que têm também suas limitações, mas também têm os seus amores, né? Então, isso é muito importante, o convívio, o aprendizado. Mas você pegar, como querem fazer, alguma ala aí, que é principalmente a ala de esquerda, pegar e colocar todo mundo em uma sala de aula sem qualquer tipo de nada, eu sou contra, entendeu? É nisso que o decreto vem falar. Porque o decreto anteriormente era obrigatório a entrada na sala de aula. Então, isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Não pode ser obrigatório todo mundo, já que você não dá condições. Você tem que criar condições específicas para cada um. Não sei se eu te respondi, mas é isso aí. Não, respondeu sim. O nosso tempo está um pouco curto, eu gostaria de... Mas antes de terminar, eu queria abordar dois temas que são muito gratos à população, que é a segurança pública e também a questão do transporte urbano. Eu infelizmente, peço que o senhor tente ser um pouco sintético. A primeira questão, em relação à parte do transporte público, o senhor fala em revisar a concessão e modelo contratual das empresas de ônibus atualmente estabelecido e ampliar a concorrência para melhorar o serviço. Eu gostaria de que o senhor explicasse quais vão ser os termos dessa revisão. Do jeito que está, não dá para ficar. Não dá. Atualmente, o que aconteceu? Por exemplo, foi colocado na marca da pandemia a redução da frota. Então não está tendo gente, porque está todo mundo em casa, aí o pessoal empresariado chegou para a ANEEL e falou, vamos reduzir a frota. Aí reduziu a frota, um percentual de 40%, se não me engano, 40%. E depois, aí veio a queixa da aglomeração. Meu Deus, não pode ficar na praia, está aglomerando no ônibus, né? Que são as incongruências do prefeito Assemineto. Ontem mesmo eu vi uma baiana na areia, tiraram a baiana quando tinha um bocado de gente na orla vendendo. Então, reduziu isso aí. Agora só pode votar se aumentar a tarifa. Ou seja, virou golpe, né? Virou golpe. Então, reduziu por causa da pandemia, mas só pode votar agora se aumentar a tarifa. Precisa ter uma conversa com os empresários. Se não der, irmão, vai ter que rever todos os pontos. Todos os pontos. Não pode a população ficar sem ônibus. Não existe isso, ficar sem ônibus. Então tem que rever itinerário, foram retirados vários itinerários, principalmente os que alimentavam o metrô. Hoje você não tem, ou você vai de paleta, a pezão para ir lá no metrô, ou você pega um Uber. Né? O Uber aumentou, inclusive, faturamento, tem uma pesquisa que o Uber que eu falo, desculpa, é aplicativo de transporte, né? Então, teve uma pesquisa que o Uber fez, mostrando que 30% das pessoas que chegam no metrô é originado do Uber. Imagina, a pessoa pega o Uber para ir para o metrô, porque terminaram as linhas de ônibus. Então, isso precisa ser revisto, mas não tem jeito, tem que sentar e rever isso daí. Independente das negociações, independente dos interesses de empresário, tem que ser favorecido o povo. Segundo ponto, a questão de mobilidade, falar de forma geral, né? De forma geral, mobilidade. A regulamentação dos aplicativos móveis esse ano vai ser terrível para os aplicativos. É que ainda não está valendo a lei que foi aprovada. Nós queremos rever tudo e colocar do ponto de vista mais liberal possível. Tá? Acabar com os alvarás, acabar com essas vistorias, porque eles já fazem vistorias no Detran. Não é possível que tenha que fazer 2 vistorias, pagar 2 vistorias em relação a multas, em relação a outras situações que são muito mais estatizantes. Nós vamos rever o posicionamento dos aplicativos de transporte. Terceiro ponto, em relação ao que o governo do estado está querendo fazer. Eu sou contra, absolutamente contra, a colocação do monotrilho lá no subúrbio. Eles estão colocando capacidade de 150 mil pessoas por dia, quando a capacidade máxima de demanda é 15 mil. Então, 100 mil pessoas por dia de demanda, alguém vai pagar. E você sabe quem é que vai pagar isso daí, né? Porque não fica de graça. Nós vamos pagar e a população subúrbio também vai pagar em relação à tarifa. O correto seria ele pegar esse dinheiro daí, investir em outras linhas de metrô, principalmente transversal na cidade, tá certo? Cortando a cidade, não a linha longitudinal como está sendo feito no subúrbio, onde você não tem tanta demanda. O correto era, do ponto de vista mais barato, você fazer a revisão do trilho do subúrbio, do trem do subúrbio das estações. Seria muito mais barato e para a população seria um custo bem menor. E você manteria uma linha que foi criada em 1860. Além do charme do turismo que pode ser utilizado, você manteria o transporte para o povo do subúrbio com valor muito menor. Então está se colocando uma coisa muito cara, 1,5 bi de início, que isso vai passar 2 bi tranquilamente, de uma área que vai ser pouco utilizada. Então, essa parte de mobilidade poderia aproveitar esse dinheiro em outra forma, como eu te falei, outra linha de metrô, de forma transversal.
vamos fazer a Via Náutica, né? O transporte náutico é um projeto antigo, inclusive de Salvador, nunca foi explorado com os pias públicos, é algo que nós pensamos em utilizar, e conversar com a parte de informatização também das linhas de ônibus, né? Que isso é importante também em termos de horário. Ontem eu estava passando por Cajazeiras, tinha gente no ponto de ônibus, Marco, 3 horas esperando. Eu passei com um trio e tinha uma mulher, para. Eu estou há 3 horas esperando aqui no posto, no ponto de ônibus. Então, não dá para ser assim. E outra... Certo. E agora sim, a nossa última pergunta é sobre segurança pública. Uma das suas propostas fala em armar a Guarda Municipal. E aí eu vou ser bem direto, até pela questão do tempo. Por que o senhor acredita que essa é uma solução para tentar contornar, para tentar controlar a situação da segurança pública atualmente? Não, armar a Guarda Municipal não é solução, é necessidade, inclusive, para o guarda. Né? Hoje você tem 48% da Guarda Civil Municipal, só 48% tem porte funcional, ou seja, treinamento, capacitação para poder portar e liberação após convênio, certo? A maioria não tem. Então e é uma guarda que está exposta. Tem guardas que ficam em serviços da prefeitura que não tem nenhum tipo de defesa, não tem nenhuma defesa, e está com uma roupa, né, de polícia municipal, de guarda municipal, está exposto a qualquer agressão. Então, inclusive, é necessidade de proteção do próprio guarda. A gente precisa fazer, sim, uma capacitação com a Polícia Federal, capacitação com o Exército, não só para a parte do porte, mas para treinamento contínuo, inclusive com defesa pessoal. Precisa ampliar a defesa pessoal do guarda. Esse é um ponto. Quando a gente vai discutir em relação à segurança pública de uma forma geral, nós, além de aumentarmos o efetivo da Guarda Civil Municipal, a gente precisa ter 2 condutas, indiretas e diretas. As indiretas são iluminação, limpeza urbana, ocupação do espaço urbano, com que as pessoas tenham mais segurança de circular, que aí você reduz os índices. Então, esses são os fatores indiretos. Os diretos é a própria segurança pública. Com a formação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, e aí precisa ter 3 pontos importantes, que é o plano de segurança pública, o conselho e o fundo de segurança pública, para você fazer a captação de recurso federal. Então existe recurso federal do Sistema Único de Segurança Pública que está com dinheiro louco para dar para as cidades, tem lá, e ninguém pede porque não tem isso daí. Então nós vamos formar para poder trazer esse dinheiro para comprar equipamento para videomonitoramento. Rapaz, tem tanto videomonitoramento para carro, um monte, que tira foto de todo mundo, e a multa passou ali legal, mas não tem videomonitoramento para segurança pública, então precisa de videomonitoramento. O que eu já falei do drone, que hoje é moderno, você fazer o rastreamento como se fosse um helicóptero naquela região, né, que você está fazendo a zona de segurança, e a presença física, porque a presença física, mas já assusta. Então você estando num local, num centro, onde você está vendo o Guarda Civil Municipal, a dupla andando ali, já assusta, tá? A presença do bandido, do marginal, do vagabundo. Então, se você vai no centro histórico, você vê os furtos, são pequenos furtos. É furto de puxar corrente, puxar carteira, batedor de carteira. Lá não tem assalto à mão armada. O cara não chega com um revólver para roubar as pessoas. Lá são esses pequenos furtos, que você já consegue ajudar na segurança pública, sempre integrado com a Polícia Militar. É por isso que lá nós vamos fazer a zona de segurança total e mostrar isso, que conseguimos reduzir índices, os índices de furtos, assaltos de lá, para poder expandir para outros locais de Salvador. Tá? Então vai ser treinamento, capacitação, convênio com a Polícia Federal, com o Exército, para porte de armas para o guarda, para a sua própria segurança, inclusive, e um direcionamento. Hoje a guarda está perdida na CEMOP, está lá como se fosse coisa, né? Tá, a guarda não está se dando valor. Tá? Então estão botando os guardas, coitado, para ficar tirando baiana do acarajé da areia, para ficar fechando o comércio, para ficar oprimindo as pessoas a mando do prefeito. Não, nós vamos dar o principal objetivo e meta do Guarda Civil Municipal, que é proteger as pessoas, principalmente os serviços públicos, os postos de saúde, as áreas de secretaria, as escolas municipais. É isso que, para isso foi criada a guarda e para isso que a gente vai retornar o serviço dela. Perfeito. Candidato, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um papo, acredito que agradável e esclarecedor para quem nos acompanhou ao longo desses pouco mais de 40 minutos em que estivemos juntos. Eu deixo aberto um espaço para que o senhor deixe uma mensagem final para os nossos espectadores. Marcos, eu que gostaria de agradecer sua gentileza, tá? A forma que você conduziu a entrevista, agradecer também ao Bocão News pela oportunidade, né, de a gente se apresentar e colocar nossas propostas, e falar com as pessoas exatamente isso. Ó, eu não tenho programa de TV, não tenho programa de rádio, nem estou em debate. Então, esse é um momento importante para a gente. Me acompanhe nas redes sociais, César Leite Oficial, isso no Facebook, Instagram, YouTube, Parler e Twitter, são essas nossas redes
sociais. Somos líderes nas redes sociais, graças a Deus. Então, todos os candidatos outros não chegam nem a 70%, 80% do nosso engajamento. Isso é muito bom. Mas a gente precisa que vocês expandam isso nas ruas. Falem de César Leite, brinquem leite neles, vote no 28, que a gente tem plenas chances de chegar, sim, ao segundo turno forte. Dizer também que para votar nos nossos vereadores do PRTB, que é o 28, que é a única chapa aliada ao presidente Bolsonaro. Nós somos a única chapa de direita conservadora aqui, que faz o contraponto a todos os outros candidatos que têm conversa de comadre, conversa amigável. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marcos, pela oportunidade e dizer sim, que vamos chegar forte no dia 15 de novembro, votando 28, pessoal. E leite neles! Muito obrigado mais uma vez, candidato. Uma boa noite para o senhor e até a próxima. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Amém. O senhor também. Bem, chegamos ao final da nossa transmissão. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao vivo. Muito obrigado a você que nos acompanhará pelo IGVTV, agora sim, pelo Instagram. Muito obrigado a você também que nos acompanhou pelo canal no YouTube, o BNews TV. E obrigado também a você que ouviu toda essa entrevista através do podcast. São as formas às quais você, nossos espectadores, nossa audiência poderá acompanhar, ouvir essa conversa com o candidato César Leite. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Uma boa noite a todos e até a próxima.